foi anunciado, demonstração, que o limite da raiz enésima de x com x tendendo a p, isso é igual a raiz enésima de p, qualquer que seja o p pertencente ao domínio da f, ou seja, o limite de f de x com x tendendo a p é igual a f de p. Então, tudo que você montar usando polinômios e essas funções aqui, usando adição de funções, produto de funções e quociente de funções, e ainda multiplicação por constantes, isso dá o quê? Função contínua. Tá certo? Entendido? Agora, vamos voltar. Ó, qual é o significado geométrico, qual é a interpretação geométrica da continuidade? Suponha que f seja uma função, p seja um número real, e você tem aqui o limite de f de x com x tendendo a p seja igual a f de p, onde f é uma função e p é um ponto do seu domínio. Bem, graficamente ocorre o seguinte, ó. O que é que ocorre aqui? O eixo das abscissas, e sem perda de generalidade, eu posso supor que o eixo das ordenadas está aqui, com P aqui. E o F de P aqui. Então, esse ponto, que é o ponto PF de P, está no gráfico, certo? P no domínio. E se o limite de f de x com x tendendo a p é f de p, isso significa que os pontos do gráfico se aproximam daqui, tendem para cá, né? Ok? E se isso ocorre em cada ponto do domínio, significa o quê? Que o gráfico não tem quebra. O gráfico não tem salto. O gráfico é uma coisa contínua, é um arame. Se uma função é contínua, e quando eu digo que ela é contínua, eu quero dizer o quê? Que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Se uma função é contínua, significa que ao longo de intervalos contidos no seu domínio, o gráfico dessa função é uma coisa inteiriça, é um arame, é uma coisa contínua, não tem quebra. Tá? Não tem quebra. Essa é a importância de continuidade, é que o gráfico não tem salto. Tá? Ó, vocês estão lembrados desse exemplo? Lembre desse exemplo aqui, ó. Seja f de r em r dada por... Vou repetir o exemplo, o primeiro exemplo de hoje, eu acho. F de x igual a x2, se x pertence a Q, e f de x é menos x2, se x não pertence a Q. É irracional. Tá? Dado P diferente de zero,
não existe L real, tal que o L é o limite de f de x com x tendendo a p. Não existe. Eu provei para o P irracional e deixei para você para o P racional, que é análogo, tá? Eu fiz a demonstração para P irracional, mas para P racional também não existe. Eu deixei isso com vocês. Então, eu fiz a demonstração por absurdo. Não existe L real, tá certo? Portanto, f de P, que existe, né? F de P existe, f de P não é limite de f em P. Ou seja, a função f ela não é contínua em P, certo? Ou seja, a função f, essa função aqui, ela não é contínua em P, qualquer que seja o P, diferente de zero. No zero ela é contínua, porque quem é o limite de f de x com x tendendo a zero? É zero, que é f de zero. Tá certo? Limite de f de x, tá certo? Mas limite de f de x com x tendendo a zero é zero, é provado, que é o que é quem? Que é f de zero. Portanto, a função f é contínua no zero. Nem escrever, isso aqui já diz que a função f é contínua no zero. Mas ela não é contínua em P, qualquer que seja o P, diferente de zero. Agora, se você olha para o gráfico dessa função, que eu farei bem aqui, eu vou fazer aqui, que já foi, eu já especifiquei isso, né? O gráfico dessa função f, passa por esse ponto, e fora daqui é uma nuvem de pontos. São duas nuvens, é uma nuvem para cima e uma nuvem para baixo. O que significa? Significa que o gráfico é só saltando de um ponto para o outro. Porque se x é racional, o ponto do gráfico está em cima. Se x é irracional, o ponto do gráfico está embaixo. Você veja, totalmente descontínua. Só tem uma continuidade, qual é? No zero. Mas fora do zero é tudo nuvem de pontos, é todo furado. É todo furado, porque é cheio de salto. Tá? Então, a continuidade ela é importante por isso, porque ela diz que o gráfico, ao longo de intervalos do domínio, é um arame, não tem quebra. Tá? Agora veja, preste atenção, o que eu falei. Eu falei uma coisa, não interprete outra. Uma função polinomial, o gráfico, qual é o domínio da função polinomial? Qual é o domínio de cada função polinomial? Os reais. Significa que ao longo da reta, o gráfico de uma função polinomial é uma coisa contínua, não tem quebra, tá? Não tem salto. Isso ficará mais, esse negócio de salto, ficará mais evidente quando eu falar em limite lateral. Fica para, eu acho que é na próxima aula já. Mas observe uma coisa. Seja f de x igual a 1 sobre x. Isso é uma função contínua, que é uma função racional. É uma função contínua. Tá? E o seu gráfico, de fato, o gráfico de f de x igual a 1 sobre x é uma hipérbole. É uma hipérbole rotacionada de 45 graus. O seu gráfico é isso aqui. O gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Ela tem duas assíntotas, assínto horizontal e assínto vertical, mas o gráfico vermelho é uma hipérbole.
A hipérbole tem assíntotas, é outra coisa. Esses dois eixos são assíntotas do gráfico dessa função. Tá? E você veja que quando eu passo pelo zero, tem um salto. Não tem? Tem uma quebra. Só que o zero não está no domínio da função. Ela não é contínua no zero. Por que ela não é contínua no zero? Porque o zero não pertence ao domínio dessa função. Mas isso não torna a função descontínua. Por quê? Porque ela é contínua em cada ponto do seu domínio. E o que eu falei? Se uma função é contínua, ao longo de intervalos dentro do seu domínio, o gráfico é uma coisa contínua. Exatamente, ó. Esse intervalo aqui, ó, tirando zero, está contido no domínio. Ao longo desse intervalo, o gráfico é inteiro, não tem quebra. O outro intervalo contido no domínio dessa função, aqui. Ao longo desse intervalo, o gráfico é uma coisa inteira, não tem quebra. Tá? Então, o gráfico tem salto, mas a função é contínua. Esse é um ponto de descontinuidade. Em descontinuidade tem salto. A função não é contínua aqui, mas não é contínua aqui por quê? Tá certo? Porque o ponto não pertence ao domínio da função. E essa descontinuidade é um salto, tá? Mas é uma função contínua. Tá bom? Isso não é um problema geral. Então, o que fica claro hoje? As funções polinomiais são contínuas, as funções racionais são contínuas, a raiz enésima é uma função contínua, a soma de funções contínuas é uma função contínua, assim como o produto, o inverso multiplicativo e o quociente. Tudo dá função contínua. Quer dizer, se você opera funções contínuas usando adição, produto por escalar, subtração, aqui dá produto por escalar, né, no meio. Produto de funções e quociente de funções, inverso multiplicativo, o resultado dá o quê? Função contínua. Tá certo? Pronto.